Esta semana, João Miguel Tavares declara-se xenófobozinho. Pedro Mexia sente-se acessado e Ricardo Araújo Pereira confessa-se iúpido. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se descobriu a existência de uma empresa portuguesa com um capital social de milhões. Uma empresa que não vê de nada a ninguém, que não tem empregados, que teve prejuízos desde que foi criada há 2 anos, mas que declara ter um capital social correspondente a 15% da riqueza criada em Portugal no ano passado. Daqui a pouco vamos desfazer este mistério neste Governo Sombra, mas para já o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro dos donativos. Dos donativos, é isso mesmo, Carlos. Acha que a generosidade precisa de ser tutelada, Ricardo Araújo Pereira? Pelos vistos precisa, porque o povo português, aliás, de uma forma comovente, organizou-se para fazer donativos para fazer face à situação de Pedrógão Grande. Agora, saber onde está o dinheiro é que é pior. Esta semana houve controvérsia por causa disso. Exato. E parece-lhe que foi justificada a controvérsia? Ligeiramente, sim. Uma vez que a gente conseguiu reunir bastantes fundos. E agora... À volta de 13 milhões de euros. Exato, 13 milhões de euros que, em princípio, dariam um jeito a pessoas que ficaram, enfim, em situações difíceis. A questão agora é saber onde é que eles estão. Os 3 autarcas da região, de Pedrógão Grande, de Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos, dizem que não fazem ideia de onde está o dinheiro. Exato. Nem sequer está contabilizado exatamente o montante que foi reunido. É isso. Isso é um bocadinho esquisito, não é? Que um povo consiga organizar-se para reunir muitos fundos, mas depois não consiga tomar conta deles. Saber onde é que eles vão parar. Tem alguma dica? Sim, uma trela, se calhar, para a próxima, reunir os fundos, fazer na mesma o concerto lá, mas pôr imediatamente uma trela no cofre para ver se ele não desaparece. Ao que parece, há um senhor da União das Misericórdias, não é? Acho que ele sabe onde está o dinheiro e diz que... Isso é só uma parte. Isso é uma parte, mas ele diz, calma, gastei ainda, acho que nem 1/10 do que tem. E a sensação que me dá é que ele gera o dinheiro como a minha avó me dizia para eu gerir o meu, que é, não mexas, não me guarda, não mexas, para alguma emergência pode haver... O problema é que esta é a emergência. Talvez desse jeito às pessoas que precisam do dinheiro e que são as pessoas para as quais a gente reuniu o dinheiro, era giro elas terem acesso a ele. Não sei, eu acho que digamos que é o funcionamento apropriado a uma estrutura deste tipo, parece. O PSD, entretanto, exigiu ao Governo explicações acerca do destino das verbas destas contas de solidariedade. Faz sentido interpelar o Governo, João Miguel Tavares, acerca de verbas recolhidas por empresas e particulares? Se nós fôssemos um país melhor organizado, de facto não faz sentido interpelar o Governo. E António Costa tem razão. António Costa respondeu de uma forma um bocadinho enfastiada, do género, perguntem-nos a quem ficou com o dinheiro, nós cá só fizemos um fundo, que é o Reviva, que ainda por cima tem muito menos dinheiro do que aquele que foi doado, é um fundo relativamente modesto, e o outro dinheiro, ele disse até, perguntem à RTP e perguntem às outras instituições que ficaram com o dinheiro. O Governo tem 3 milhões de euros e calcula-se que terão sido recolhidos 13 milhões. Exatamente. Mas eu não acho... O Ricardo pôs isto numa perspectiva um bocadinho até maldosa. Mas é que, infelizmente, eu não acho que seja sequer maldoso. É apenas incompetência. E isto significa... Não, é mesmo, ou seja... Não, mas ainda bem que vieste dizer... Ainda bem que vieste que não é maldade... Sejam quem for as pessoas que eu acusei, disseste, calma, são só incompetentes. Não são maldosos. Não, mas há sempre aquela de...
Estão a meter o dinheiro dos donativos ao bolso. Mas não, eu não acho que seja isso. Isto é apenas uma prova de que nós temos uma sociedade civil inexistente em Portugal. Não, é uma sociedade completamente desorganizada sempre que não passa pelo Estado. E nós eu gosto particularmente que nem sempre passe pelo Estado, ou seja, eu como toda a gente sabe, gostava de ter um Estado mais pequeno, mais eficaz e que não esteja sempre tão alapado em cima de todos nós contribuintes. Mas a verdade é que quando a sociedade civil tenta fazer alguma coisa, como seja, de repente as pessoas serem generosas e organizarem festivais e concertos onde se recolha dinheiro e contas bancárias para receber os donativos, depois vem a outra parte mais difícil, que é que não vem na televisão, que é, ok, agora está aqui o cofre, como ele diz. E agora como é que se leva o cofre até às pessoas? E a ida do cofre até às pessoas só é possível se nós tivéssemos instituições no terreno que não pertencessem ao Estado, que pertencessem a organizações como existem ao pontapé nos Estados Unidos da América. Mas isso era teríamos se a sociedade civil fosse civil, porque está-se a entregar o dinheiro às misericórdias. E, por exemplo, o provedor da Santa Casa da Misericórdia, de Pedrógão Grande, é candidato do PSD. Exatamente, e antigamente o anterior era o candidato do PS e eram os presidentes da Câmara. Tem todo o direito de ser candidato, não é isso que está em causa. Mas torna a sociedade civil um pouco menos civil. Torna a sociedade civil um pouco menos civil. Mas a sociedade civil portuguesa é essa, pá. Pronto, exato, é essa que existe, isso é que é triste. É por isso que aqui depois, em última análise, as pessoas vão bater à porta do António Costa, porque não existe em Portugal mais nada do que o António Costa, porque mesmo as pequeninas... Mas uma coisa é as pessoas irem bater à porta do governo, outra coisa é o principal partido da oposição pedir explicações ao Governo de uma verba que o Governo não detém. Que o Governo não tem, com certeza. Eu acho que o Governo, em última análise, não deveria responder sobre isso num país decente. O que é que o Governo, em Portugal, é praticamente a única forma de chegar às pessoas. Mesmo as misericórdias são altamente patrocinadas pelo Governo. E mesmo, quer dizer, é que mesmo aquele senhor que tem um sintético para jogar à bola e que decidiu fazer um agrupamento local só para jogar à bola, também vai pedir um subsídio à Câmara Municipal para arranjar as balizas do sítio onde se joga a bola. E isso é assim por Portugal inteiro. E é por essa razão que os donativos estão, ninguém sabe, porque estão à espera do Estado. Agora não há Estado, as misericórdias estão a gerir aquilo mal e estão à espera dos seguros. Isso significa... É porque não há uma estrutura. Não há uma estrutura em Portugal que consiga enquadrar isto. Às vezes dava vontade, olha, ao menos ficassem com o dinheiro nos bolsos. Mas não. É mesmo, não é roubar. É mesmo a incompetência estrutural de uma sociedade portuguesa que deixou de saber viver sem ser numa dependência do Estado de uma maneira alargada. E compreende-se a demora em fazer chegar, sabendo que há dinheiro, fazer chegar esse dinheiro às populações necessitadas, Pedro Mexia? Sim, alegou-se, nomeadamente, uma razão que faz até algum sentido do género de que podia haver duplicação, haver pessoas que estão a receber mais do que uma vez. Mas estamos a falar de vítimas de incêndios, pessoas que perderam, além das que perderam familiares, que perderam os seus bens. Para quem não tem nada, a duplicação não é... Quer dizer, eu percebo que se tem essa preocupação, mas é mais escandaloso dar nada do que dar dobrado a quem perdeu a casa, a quem perdeu tudo o que tinha. Os prejuízos globais, o número que eu vi nos jornais, não sei se é o final, se não, era de 193 milhões. E, portanto, estes números que foram, em alguns casos, até espetaculares, e que mobilizaram, de facto, a sociedade civil, propriamente dita, mas mobilizaram os bancos, a Fundação Gulbenkian, etc. Há muitas pessoas aqui que estiveram bem na parte solidária. Depois chegou a parte organizativa, e a parte organizativa realmente é Portugal nos seus problemas. Mas eu não acho mal que o Governo, tendo em conta que se trata de uma questão de uma calamidade, que o Governo possa ter alguma intervenção e lhe possa ser pedido alguma responsabilidade. Acho que o Governo até devia ser mais proativo nessa matéria, porque foi o maior incêndio de sempre, em termos de custos humanos. Sim, idealmente... Mas aquilo que se ouvir que facilitam, se for até 5 mil euros, podem fazer obras. 5 mil euros dá para quê? Dá para as galinhas poderem voltar a viver decentemente. É o que dá 5 mil euros. É isso que eles estão a dar às pessoas. Se as suas obras forem até 5 mil euros, não tem problema nenhum. Isto é agilizado muito rapidamente. Se for mais do que isso, azar. Pronto, é isso. As galinhas de Pedrógão Grande vão voltar a viver em grandes condições. O dinheiro está parado e seguramente não há de estar parado num cofre preso por uma trela. Os juros depois também irão para o fundo de capitalização e de apoio?
Não sei. Achas que as misericórdias já estão a apostar? Se calhar estão a apostar, as misericórdias estão a apostar no Euromilhões, a ver se lhes calha melhor. Com o dinheiro de Pedro Grande não digo nada. Bom, então entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro dos Donativos. Agora João Miguel Tavares quer ser Ministro do Aeroporto Internacional de Coimbra. Quer ajudar a fazer levantar a ideia ou fazer com que ela aterre de vez, João Miguel Tavares? Eu acho que era mais prudente a ideia aterrar de vez. Mas é muito engraçado. Eu escrevi um texto no Público sobre isso e, entretanto, já houve reações. O Vital Moreira escreveu sobre isso no blog e acho que o próprio Presidente da Câmara também pediu um direito de resposta. A ideia, vamos só contextualizar, certo, foi lançada esta semana pelo Presidente da Câmara de Coimbra, que é também o candidato Manuel Machado. Num discurso na presença de António Costa. Que promete fazer do atual aeródromo de Sernach um aeroporto civil internacional, sobretudo para empresas de aviação low cost. Em Coimbra. Não é? Em Coimbra. Exatamente. E António Costa estava na plateia e parece que aplaudiu muito o discurso. E Passos Coelho também teria aplaudido porque fartou-se de formar funcionários de aeroporto que não têm onde... Era o regresso da Tecnoforma, juntavam-se os dois. Isso não me parece mal. Não me parece mal. Agora, eu estava a dizer, parece que houve um pedido de direito de resposta, o Vital Moreira disseram que porque eu insinuei, imaginem, a minha loucura, que se calhar aquilo, se realmente viesse a acontecer, às tantas ainda sobrava para o contribuinte. Disse eu, na minha... Que é uma coisa que nunca acontece. Que é uma coisa que nunca acontece. Na minha ingenuidade achei, se calhar um aeroporto internacional em Coimbra isto ainda vai sobrar para nós. Pode não sobrar. Não. Pode não sobrar. Se eles arranjarem maneira de carregar às costas as pistas de Beja para Coimbra, estão novas. Nunca nenhum avião pousou lá, pousou um. Não sei, se nós pedíssemos umas daquelas tempestades, uns daqueles furacões emprestados, talvez ele sim remodelava o aeroporto de Beja e entrasse pelo sul e levava ao aeroporto e depois ele caía ali na zona de Coimbra. E eu admito perfeitamente que um aeroporto em Coimbra tivesse mais movimento do que o aeroporto de Beja. Isso eu admito. Parece que não é muito difícil. Mas, de qualquer forma, o pessoal de Coimbra disse, mas o que é que eu estava para ali a dizer? Porque aquilo era para ser feito com o dinheiro dos municípios de Coimbra e com alguns fundos europeus. Portanto, os portugueses não são para aí chamados, não têm nada que ir pagar. Agora, os portugueses, quer dizer, os portugueses não municípios não de Coimbra. Exatamente. Os contribuintes portugueses no geral. Só os municípios de Coimbra é que iriam pagar o aeroporto. Certo. Mas assim, depois te perguntamos, um aeroporto em Coimbra para quê? E depois as pessoas dizem Fátima. Então nós já vemos, da mesma maneira que vinham charters de chineses, agora vão vir charters de peregrinos, todos para irem rezar a Fátima. Mas até isso é absurdo, porque existe um aeroporto, um aeródromo, mas maior, em Monte Real, não é? Que é sempre quando vem o Papa, vai para Monte Real, que é muito mais perto de Fátima. Portanto, na verdade, isto não faz sentido nenhum. O ramal da Lausanne fechou, não é? Tu que és lá da zona. Ramal da Lausanne fechou. O metro do Mondego também parece que já não dá para avançar. É isso realmente fizeram-se uns estudos e disseram comboio ali, se calhar o ramal da Lausanne não dá, aquilo não dá para reabrir. Não, comboio não pode ser. Agora um aeroporto, sim. E nós olhamos para aquilo e pensamos, vamos ter outra vez. Portugal já está novamente neste estado. Parece uma proposta megalómana, Pedro Mexia. Às vezes estou a ler o Alexandre Herculano, que é uma coisa que me acontece, e o Alexandre Herculano é um grande municipalista e todos nós acho que temos momentos em que achamos que o municipalismo foi uma grande virtude, uma grande conquista da democracia e o poder local, tudo isso, e eu realmente acho isso genuinamente, exceto depois quando os autarcas intervêm e nesta matéria, eu já não vou fazer a CEP. Tu gostas de tudo no poder local, exceto os autarcas. Exceto os autarcas, porque o João Miguel falou nessa questão. Há uma frase que se estuda em Direito, naqueles anos sombrios em que eu lá estive na faculdade, que é quem pode o mais, pode o menos. Mas o PS, claramente, é a prova de que isto não é verdade. Porque o PS, que geriu algumas daquelas cidades e daquelas vilas no distrito de Coimbra. Tinha o ramal da Lausanne, que o João Miguel falou. O ramal da Lausanne acabou. Depois era 1 metro de superfície. 1 metro de superfície, foi retirado os carris. Mas isso é imputável à autarquia ou é uma questão aí foi o Poder Central que exatamente, interveio? Com a conivência dos autarcas do PS. Fizeram um estudo. Que comeram e calaram.
lixando-se completamente para as populações. Alguns deles foram devidamente castigados ao não serem reeleitos, nomeadamente para o Parlamento. Depois de tirarem os carris, eram uns autocarros fatelas. Agora é um plano de autocarros elétricos. E, portanto, incapazes de resolver a mobilidade numa coisa básica. Não, agora era um aeroporto. Portanto, eles não podem o menos e querem poder o mais. E, portanto, nós tivemos esta semana, aliás, vamos continuar. Já agora o programa. considera esta hipótese do Aeroporto Internacional de Coimbra mais ou menos execuível do que a ideia de um outro candidato socialista, o candidato do PS à Câmara da Guarda, que quer criar uma moeda própria no Conselho? Exatamente. É nesse momento que eu fecho o Alexandre Herculano, ponho na estante e vou ver filmes. Então, o Sancho... O que é que lhe parece deste nome? O nome já está escolhido. O Sancho, uma moeda própria para a Guarda. Sancho. O nome é fantástico. Eu gosto muito do nome. A ideia, como é que eu ia dizer, é ilegal. Não pode haver não pode haver moeda, não pode haver outras moedas. Mas no Governo de Sombra podia. Se eles fazem os Sanchos, nós fazemos o Pança. Não pode. Eu acho que o Pança, no Governo de Sombra, só tu tinhas que sair, tu não podias usar, mas nós Não, arranja-se uma. Mas atenção, não é a primeira vez. Repara, este autarca do PS, não é, quer uma moeda que, de facto, ao que parece a lei não permite. Mas o candidato... Tirando isso, está ótima ideia. Mas o candidato de Loures também ponderou a reintrodução da pena de morte no país, o que faria com que a gente tivesse que sair da União Europeia, que eles lá na civilização não toleram essas barbaridades. E, portanto, há assim um novo... Gente jovem. Mas talvez isso venha a ser uma iniciativa pioneira. Por exemplo, outros nomes para outras moedas. Em Viseu podia ser o viriato. Talvez, sim. Por exemplo, em Loures, se o Ventura ganhar o sapo, só para os ciganos, para os ciganos não mexerem no dinheiro. Acabou-se, não querem, andam todos no subsídio e quer ver agora. Toma lá, 30 mil sapos a ver se quer. Aposto que era... Cala a boca, tu estás a dar ideia. Eu sei. Pode ser que não dê nada. Agora, mas há nomes para moedas, é o que não nos falta, não é? Por exemplo, sei lá, fotocópias, dossiês, livros do Duda. Há todo um vasto leque já inventado por grandes estadistas que estão à espera de ser aplicados na prática. Sim. E dá para pôr em envelopes. Olha, eu não me importava nada ter os livros do euro, a moeda europeia esteve a se chamar o ECU. E deu origem a uma grande canção do punk português chamada Tu Queres ECU. Ora bem, o João Miguel Tavares fica então Ministro do Aeroporto Internacional de Coimbra. Agora, é a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro do Escrutínio. Para escrutinar o quê, Pedro Mexia? Para escrutinar as pessoas que nos representam. Porque... Vai dar-lhe muito jeito aquele site criado esta semana, chamado hemiciclo.pt. A mim vai dar porque eu sou daquelas pessoas que acredito que votar significa que alguém que é eleito representa quem vota e, portanto, vota mais ou menos de acordo, genericamente de acordo, com aquilo que os seus eleitores pensam sobre determinado assunto. E, ao que parece, embora o Parlamento se tenha informatizado e tenha avançado alguma coisa nessa matéria, parece que era muito difícil de saber como se votava. Ou seja, as informações estavam lá, mas às vezes, por exemplo, quando os deputados votavam de forma diferente da sua bancada, coisa que infelizmente acontece pouco, porque não estamos normalmente na Inglaterra, muitas pessoas, de vez em quando, alguns deputados votam contra, mas os registros eram 6 deputados do PSD votaram contra. E os outros a favor. E não sabiam que eram os 6. E o que aconteceu foi que foi agora proposto um sistema que nos criado um site chamado hemiciclo.pt, criado por 2 autores, um web designer que nos permite, basicamente, saber informação o que é que eles andam a fazer. Rigorosa. Basicamente, ou seja, a ideia perversa do sistema democrático é... Há uma ideia perversa que é os deputados são eleitos, façam lá o que quiserem e depois daqui a uns anos... Não, nós sabermos exatamente o que andam a fazer. E esse facto dos criadores desse site terem constatado, coisa que já nós intuíamos, mas terem constatado que era difícil ter acesso a essa informação, portanto que as pessoas votam
em deputados para os representar. Mas não é exatamente claro de que maneira é que eles os representam, de que maneira é que eles votam. O que se presume é que as pessoas não votam em 230 deputados, mas em 5 partidos. E presume-se que as pessoas votam em bloco, que é só carneirada, e muitas vezes é, e infelizmente é. Mas não deve ser, e há felizmente, muitos deputados, tanto da esquerda como da direita, que não votam de acordo com o seu partido e com as instruções do seu partido, em matérias que não têm que votar, em que não há disciplina de voto. E é excelente esta coisa tão simples de podermos escrutinar as pessoas que nos representam, que estão lá por causa do voto, não estão lá por causa apenas de fazerem parte de um partido ou terem determinada sigla, mas porque supostamente representam uma visão do mundo ou enfim, o Partido Comunista dirá os interesses de uma classe, seja o que for. Cada pessoa tem várias maneiras de dizer o que é que eles fazem, mas certamente que a ideia é fazerem aquilo que faria o cidadão que os elegeu. O site tem muita informação sistematizada sobre a atividade parlamentar, sobre a atividade dos deputados. Tem alguma sugestão a fazer aos dois autores do hemiciclo.pt, Ricardo Araújo Pereira? Alguma curiosidade, informação acerca da atividade do Parlamento que gostasse de ter acessível? Sim, tenho. Primeiro queria dar-lhes os parabéns, porque é uma boa ideia, mas falta, quanto a mim, aquilo que mais me interessa na atividade parlamentar, que são as atas daquilo que eles vão dizendo uns aos outros, sobretudo sobretudo aquilo que eles dizem não oficialmente uns aos outros. Essa é a parte que mais me interessa, às vezes, quando estou a ler atas do período pós-25 de Abril. Sim, exato. Há muita coisa boa ali. Houve, aliás, uma peça de teatro, uma encenação desses apartes parlamentares recentemente na própria Assembleia da República. E aposto que via-se e parecia Gil Vicente, Carlos, porque é de facto muito bom. Aliás, mas o problema é que me parece que o Parlamento português não consegue encontrar um meio termo aceitável entre aquilo que costuma acontecer, às vezes, em Taiwan, que é capaz de ser excessivo, e a pasmaceira que costuma ser o nosso. Eu recordo aqui um caso sobre o qual eu me pronunciei, que ocorreu em dezembro do ano passado, em que Mourinho Félix, o secretário de Estado, acusou um deputado do PSD, Leitão Amaro, de ter uma disfuncionalidade cognitiva temporária. Isto é dos insultos mais pífios que eu já ouvi na vida, porque a disfuncionalidade remete para uma patologia, ou seja, nem sequer é culpa dele, e depois tem o cuidado de acrescentar que é temporária, ou seja, basicamente ele estava a insinuar que ele estava armado em parvo, era isto. Mas sem dizer isto desta maneira, e aconteceu, foi pior ainda, porque os deputados do PSD, que o que deviam ter feito era, desculpe, para tudo, o senhor vai insultar como deve ser este nosso colega, porque não está a discutir com uma florzinha. Gostou mais quando foi Mansa é a tua tia? Mesmo Mansa é a tua tia, quer dizer, eu também falei disso na altura, Mansa é a tua tia, disse o Sócrates ao Louçã. O único problema disso foi que o Louçã era primo do Ministro das Finanças e por isso a tia do Louçã é a mãe do Ministro das Finanças. Era o único problema desse insulto. Agora, a tia é uma coisa já em segunda mão. Mas isso foi antes do Gaspar, foi antes do Gaspar, é isso, não satisfaz. E mesmo da disfuncionalidade cognitiva temporária, o PSD respondeu castigando o Ministro da seguinte forma: fizeram um barulho não o deixando falar durante 4 minutos e 47 segundos. Nem o pai mais panhonha diz, olha, o menino portou-se mal, por isso agora fica 4 minutos e 47 segundos sem ver televisão. Não há hipótese. É o pior castigo da história. Quer dizer, não... Eu fico muito indignado com a falta de sangue na guerra. Vamos pedir ao hemiciclo.pt que deixe o vernáculo, que não há, pelos vistos, e os apartes nas atas e que publique as atas, se for possível. A criação deste site, João Miguel Tavares, não vem envergonhar um pouco o site oficial da Assembleia da República, que teria obrigação de dar a informação toda necessária acerca da atividade parlamentar? Vem. Pronto, então passamos à frente. Não, vem, mas deixa estar, que isto tem a ver com o tema com que abrimos o programa. Sociedade Civil. Sociedade Civil a funcionar. Yep. A minha proposta é: entreguem-lhes os donativos de Padrógão, estes dois rapazes, e ponham-se a distribuir pelas pessoas. Boa. Porque é isto que nós precisamos, é de gente que eu nem sequer percebi, eu penso que eles não estão diretamente a ganhar nada com isto, quer dizer, são duas pessoas que acham que é preciso fazer isto pela saúde da democracia portuguesa e metem mãos à obra. Nós precisamos, sim, envergonhar a Assembleia da República, mas não faz mal, deixa estar, porque são pessoas a terem iniciativas que são boas para o país. O Pedro Mexia fica assim Ministro do Escrutínio, estão entregues as
pastas ministeriais por esta semana. Agora, o Ricardo Araújo Pereira vai explicar-nos porque é que se sente iúpido e quanto é que vale a sua iupidez, Ricardo Araújo Carlos, Pereira. em princípio vale muito porque é vasta e se for vendida a metro, aquilo ainda vale dinheiro. Não tanto como a misteriosa empresa descoberta esta semana, não é? Essa misteriosa empresa vale o dobro daquela que era até agora, pensávamos nós, a maior empresa portuguesa, a Galp. Exatamente. Estamos a falar da Iúpido. Eu digo iúpido. Porque não tem acento. Não, mas dá para os dois lados também. Dá isso. para isso. Iúpido, no sentido de iópido, não é? Em espanhol, não sei, passa para cá. Isso era Iópido. Certo. Mas também dá iúpido no sentido que os iúpis são estúpidos, não é? Bravo. Pode ser É essa isso a mesmo. solução. Eu estava a apontar para todas essas quando disse estúpido. Quando disse iúpido. Era isso que eu queria. É uma empresa sem funcionários. Não. É uma empresa que tem 10 administradores, 2 diretores e 0 funcionários. Certo. Portanto, é a empresa de sonho do João Miguel. Não há greves aqui. Não há cá a trabalhar. Uma paz social. Ao combate dos chefes. É uma Só se é startup. isso. Mas há aqui paz social e, em princípio, é por isso que é tão próspera esta empresa, não é? Porque É tão próspera, mas nos primeiros 2 anos deu prejuízo. deu prejuízo. Nos primeiros 2 anos deu prejuízo. Também não vende nada a ninguém? E não vende nada. Essa é a questão. Portanto, a empresa tem um capital social de 28 mil milhões de euros. 28,8. Isso já não interessa. São trocos. Eu tenho aqui o número certo. 28.758.199.972 euros. Certo. Bom, E então, com os donativos, Não sei porque é que podemos alguém arredondar fala para 30 mil milhões. 30 mil milhões, mais coisa. 29 mil. E então alguém achou estranho. Alguém achou estranho que uma empresa sem funcionários, que não vende produtos, tivesse um capital social dessa envergadura. Foi um investigador, um professor da Universidade do Minho, que andava a fazer um levantamento. Ele não quer ser identificado, mas Pois pudera. achou aquilo esquisito. Claro que não, Esquisito. porque, em princípio, pessoas que são proprietárias de uma empresa de 30 mil milhões, se descobrem que foi ele que revelou tudo, podem aproveitar 2 ou 3 desses milhões Cheira-lhe para, a esturro, para Ricardo. comprar Ou uma moca. pode ser alguma coisa de revolucionário. Podem pode comprar ser. uma moca, mas e depois não têm funcionários para ir usá-la. Pois não, para ir usá-la, mas fazem como é que se chama? Outsourcing. Sim, eu acho que pode ser revolucionário. Atenção, Temos que explicar próprio... o seguinte. Isto é uma empresa que ainda não tem, de facto, atividade conhecida, Mas pública, cujo objeto é, agora posso passar é a ótimo. citar, o revisor oficial de contas que validou este valor, uma plataforma digital inovadora de armazenamento, proteção, distribuição e divulgação de todo o tipo de conteúdo média. Ora, aí está. E eu fui ver, Eu fui adoro a ler... expressão todo o tipo, Todo na o tipo. descrição de... É o que a gente põe, né? Quando vais abrir uma empresa e pensas, pá, as finanças não me chatearem. Mas esta atividade não estava aqui. Pá, põe tudo, é todo o tipo. O revisor oficial de contas diz que viu aquilo e ficou maravilhado. E não eu... pode dar muito mais informações. Sim. E que aquilo que viu lhe fez lembrar Steve Jobs, o criador da Apple. Mas, Carlos, é morto, possível... já morto, na fase morto, não. Não, atenção. Não vivo? João Miguel, eu já vi tudo. É provável, ou melhor, é possível, se calhar não é provável, mas é perfeitamente possível que, sei lá, daqui a 2 anos os proprietários da Iúpido estejam a rir-se de nós, a acender notas de charuto acender charutos com notas de 500 E a rebobinar estão este programa. Estão a ver como o que a gente tinha era realmente... E eu fui ler nas notícias e eles têm 2 marcas já, que não sei se são aplicações ou não sei o que é, têm 2 marcas esta empresa. Juro que não estou a mentir. Isto veio nas notícias. Eles têm 2 marcas registadas, que é a Coacoado e a Coaboca. Com capa. A Coaboca. E há uma possibilidade, de facto, de daqui a 2 anos, isto ser... É capaz de haver público para não, isso. eu mandei-te um convite no Coaboca, não respondeste. A minha mãe pediu uma amizade no Coaboca, agora estou tramado, não sei o quê. Vê a foto que eu pus no Coaboca. Pode Então, e o acontecer. Coacoado? E o Coacoado, não sei, parece uma aplicação para patos ou assim. Mas que é um nicho de mercado que não está explorado. Não, isto é para patos. Isto é para patos, não é? É possível que seja, sim. Então, mas nem o otimismo do João Miguel Tavares dá uma abébia a esta empresa? Então não dá. Aquilo tem um site, não é? A empresa tem um site que é consultável, está todo em inglês, em mau inglês, aliás, a maior parte dele, mas explica o que é que eles fazem. E aquilo eu aconselho imenso a isso. Isto do Coaboca parece um Tinder, mas mais bruto, não é? Uma coisa logo à partida já...
Pá, e aquilo é muito engraçado, porque a primeira coisa que eles começam por dizer é que a Yupido não é uma companhia tradicional. E, de facto, Isso não é. não é. Mas e depois diz que foi fundada para ser um parceiro de todas as pessoas que querem servir a sociedade, aos quais chamam fazedores. E então a Yupido existe para ajudar fazedores. E depois eles fazem a descrição de qual é que é o seu trabalho, que é, desenvolvem, isto está lá mesmo escrito, desenvolvem sistemas de suporte para criar novas companhias, depois garantem que esses sistemas de suporte suportam as novas companhias. Passa a redundância. De seguida, eles criam infraestruturas que permitem às companhias crescer e depois, finalmente, promovem aquela distribuição eficiente das coisas que os fazedores fazem. É isso que faz a companhia. Mas o senhor, o revisor oficial de contas, diz que viu uma televisão e ficou impressionado. Pois, mas ele viu uma televisão. Mas a companhia, quando se descreve a si própria, não fala de nenhuma televisão. Não há nada daquilo. Aquilo que é estupendo e que o auditor viu, a companhia nunca revelou. E não fala dela sequer no seu site. Em todo Agora, caso... porque é que isto é muito engraçado? É que nós achamos que isto chega mal, mas não sequer sabemos porquê. Pois não. É que está mesmo bem feita esta. Está mesmo bem Tu não feita. percebes como é que eles... Mas onde é que sacam? Onde é que eles sacaram? Sim, o que é que... Como? Ok, são 27 mil milhões, mas aquilo significa o quê? Sim. 28. E ainda ninguém percebeu. Não se percebeu como é que se... Portanto, eles são os maiores. Eles não sacaram nada, atenção. sentimos- Não, Isto é sacaram, apenas não a sacaram. avaliação daquilo que é uma expectativa de valor. Ou Sim, seja, sim. não há dinheiro aqui. Não, há um cheirinho de Olha, moscadilha, não sei mas se tu há não dinheiro. percebes. Atenção, pode não haver dinheiro, mas existe, como ele já disse, um CEO, um CTO, um CMO, um CFO, um COO, um CSO, um CCO, um CLO, um CHRO, um CRO. São Isto muitas letras. chefes. É o Chief Executive Officer e depois começa por ali fora todos. E são estes todos. Pelo menos 10 chefes eles têm. E uma coisa Deve também já conseguiram, que foi a exposição pública. Isso também. Esta semana falou-se imenso da Yupido. Essa exposição pode vir a ser-lhes vantajosa um dia destes, mesmo que se conclua acerca deste caso que a montanha pariu um rato, Pedro Mexia? Mas a exposição pública foi desvantajosa para alguém em Portugal. Não me consigo lembrar. Tendo aquela senhora que queria um perfume Chanel, não sei o quê. Como é que é? Uma Queria mala. uma mala Chanel, não é? A pipa. Coitada, com o seu próprio dinheiro. pipa. Ela queria comprar uma coisa com o seu pipa. próprio Tirando dinheiro. essa senhora que foi aparecer calhar na uma das exposição pública para investigadoras do ser Yupido. linchada por toda a gente, todas as pessoas que apresentam no espaço público se saíram bem com isso. Isso não sei se diz bem. Justamente, portanto, provavelmente já provavelmente conseguiram provavelmente qualquer vão saber. coisa que foi visibilidade. Mas há duas coisas muito engraçadas aqui. Uma delas é Mas eles essa. não querem visibilidade. É a descrição. Os jornalistas foram lá bater à porta e eles não abriram, não é? Não. E parece que não há. E tentaram telefonar e disseram que não tem extensão não tem. telefónica. Porque isso é o telefone do passado. Eles Aqueles em que têm uma se atende. nova cena tecnológica. Não, mas essa história da plataforma digital inovadora para armazenamento e divulgação de todo o tipo de conteúdos multimédia. Lembra-me uma história que o Nuno Artur Silva costuma contar sobre quando criou as produções fictícias e que de ter encontrado um colega da faculdade, coisa do género, e disse: o que é que tens feito? E ele disse: eu fundei as produções fictícias, e que o colega lhe disse: pois, eu também estou no desemprego. Porque realmente aquela expressão parecia tão absurda que parecia uma forma eufemística de dizer. Depois é este rock, que é um Revisor oficial de contas. Revisor oficial de contas, que é um rock muito credo, porque ele claramente descreve. Lembram-se da cena do Pulp Fiction em que há uma mala, não é da pipa, mas há uma mala que se abre e nós nunca vemos o que está lá dentro. E ele claramente viu o que está dentro dessa mala, porque ele descreve, e ele supostamente é uma pessoa bastante reputada na sua profissão, mas ele diz que lhe mostraram uma coisa que vocês vão ver. Ele não sabe bem o que é, não é? Mas é uma coisa que mete plataformas, não sei, Digital. telemóvel... Epá, mas essa explicação foi tão convincente como os telemóvel com objetivos da jacuzzi, empresa. uma coisa assim, não sei, não faço um iPad com final Nós podemos feliz. lançar o desafio para que a sei primeira o que é. apresentação iPad pública no final seja feliz. feita aqui no Governo Sombra. Podem vir Querendo, cá, exato. Sim. vir cá, É, mostrar a Acho que ele maquineta. chama-se Hugo, não é? O Hugo pode vir. Exatamente. Podem vir cá mostrar Fica a no próximo maquineta. programa. Fica lançado o desafio. Fica lançado o desafio. Está esclarecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se esta semana Yupido. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se
xenófobozinho. E porquê o diminutivo? Quero falar de xenofobia em ponto pequeno? Em ponto pequeno, no sentido em que isto não é propriamente um caso daqueles mais escandalosos e passou-se numa pequena freguesia do distrito da Covilhã. Mas é para mostrar... Do Conselho da Covilhã, exatamente, do distrito de Castelo Branco. Mas é para mostrar que mesmo falar de um debate autárquico nos locais mais recônditos, na freguesia de São Francisco de Assis. Exatamente. E o debate aconteceu, temos alguns excertos, na Rádio Cova da Beira. Por isso estás no PS agora, porque precisas ajuda. Uma coisa... Eu não estou no PS, Sr. Júlio. Não estou no PS. Aliás, não estou apoiada a ninguém. Podia estar apoiada. Está apoiada. É bom que esse português melhore, senão na Barroca Grande ninguém vai o entender. Entendo perfeitamente. Eu posso lhe dizer... A quitar essa criança de lá e por ali... O senhor deu o exemplo, Sr. Júlio. Não deu o exemplo. Joana, meu filho estava de fralda. Senhora Presidenta. Senhora Presidenta. Ok. Senhora Presidenta, meu filho estava de fralda e não havia creche. Como vou a Barroca Grande se não havia creche? Isso é que em 4 anos atrás tinha que haver trabalhado para eu chegar e ter o meu filho ali. Até porque eu estava na aldeia à sua espera. Graças a Deus não estava à espera de mim, produzi de muito que de muita criança. O senhor só está na aldeia porque teve que fugir do país onde estava, Sr. Júlio. Mais nada. O senhor sabe que a mina encerrou em 93 e 94 durante 1 ano e meio, sabia? Sim. Sabe o que é que aconteceu desde a data do encerramento até 2002? Sim, houve formações. Houve formações? Sim. As pessoas que ficaram desempregadas. Está a gozar comigo, Sr. Júlio, ou está mesmo a ser ignorante? Não sou ignorante. E penso que se conseguirmos fazer o que nos prometemos juntamente com o projeto turístico já é muito bom. Alguns dos momentos mais expressivos do debate entre candidatos a uma junta de freguesia do Conselho de Covilhã. É preciso dizer que o candidato, o Sr. Jorge, não é? Sim, sim. Júlio veio da Venezuela, é candidato e... pelo CDS. É candidato pelo CDS, a candidata é do PS. A Joana. E o João Miguel Tavares vai acatar a regra de tratar a Joana por Senhora Presidente? Não, acho que vou mesmo só tentá-la por Joana para chatear. A Joana... Foi por ela dizer que o respeitinho é muito bonito que trouxe este tema para aqui? Achou que ela estava a homenageá-lo porque o João Miguel Tavares tem uma coluna no Público chamada O respeitinho é muito bonito? Não, assim, eu aprecio sempre estas pessoas que fazem uma espécie de uso dos argumentos de autoridade para se imporem. Mas é muito engraçado. Eu tive entretido a ouvir isto durante 1 hora e 10 e é impressionante a forma como aquela senhora tenta humilhar este homem só porque ele veio da Venezuela. Como ela disse, você fugiu do seu país. Realmente não. É um português da Venezuela, não é? Porque é de fugir da Venezuela. Está tão agradável, não é? Tão agradável. Até ele devia ter proposto à Joana então para ela ir lá, se calhar pedir ajuda ao Maduro, ele se calhar está a precisar. Mas é este discurso profundamente irritante e profundamente xenófobo que atravessa todo o debate. E estamos a falar realmente de uma candidata do PS, de um distrito, que é Covilhã, que já deu tão grandes... de um conselho como a Covilhã, que já deu políticos tão importantes ao mundo como José Sócrates e agora o seu atual presidente Vieira Torre Pereira, que também é um velho amigo de José Sócrates. Aquela zona tem ali qualquer coisa. E estas pessoas, e o que é importante aqui, atenção, isto foi denunciado por Adolfo Mesquita Nunes, não é? E o Adolfo Mesquita Nunes é candidato do CDS à Câmara da Covilhã. E é uma coisa que é profundamente chocante. E é bonito ver que isto não se passa apenas em Loures. Não é só apenas com o senhor que quer os chapos, não é? Que quer a moeda sapo em Loures. É transversal e deve ser combatido. E eu tenho muita pena que o PS, de facto, não tenha tido, neste caso, a coragem também de chegar à frente e dizer, olha, isto que esta senhora fez, ainda que a nível de uma junta de freguesia, é uma vergonha. Qual foi a parte que mais gostou, Ricardo Araújo Pereira? A parte que mais gostei é uma que me fascina sempre em todas as conversas, que é quando o senhor, obviamente, por ter sido imigrante na Venezuela, disse que ela estava apojada. E ela diz, apojada não, estou apoiada, esse português tem que melhorar, senão lá ninguém vai o entender.
E realmente, quando uma pessoa dá lições de português a outra... Há outra sequência muito boa, quando ela chama ignorante e depois diz conseguíramos. Também é uma sequência... Se nós conseguíramos fazer... Também não é uma sequência... Mas realmente é uma cápsulazinha engraçada de fala português como deve ser, ouvistes? É isso. Curiosamente, este caso foi denunciado esta semana, como já disse o João Miguel Tavares, na mesma semana em que o Jornal de Negócios publicou uma sondagem segundo a qual, e continuamos a falar de xenofobiazinha, ou zona, não sei, se calhar é zona, uma sondagem segundo a qual a esmagadora maioria dos portugueses concorda com as afirmações de André Ventura, o candidato do PSD a Loures, sobre os ciganos. O resultado surpreendeu, Pedro Mexia? O que é interessante no resultado, bom, temos que ver se essa concordância tem alguma tradução eleitoral, e se não tiver nenhuma, se calhar não vale a pena darmos demasiada importância a isso. Mas o que é interessante no resultado dessa sondagem é que parece ser transversal, porque os votantes de todos os partidos, do CDS ao Bloco, maioritariamente concordam com André Ventura. Portanto, parecendo assim indicar que, em matéria de ciganos, há uma unanimidade preocupante, não nos partidos, mas nos votantes dos partidos, que no fundo é mais importante, porque são mais pessoas. Há mais votantes do que membros do que políticos e do que membros dos órgãos dirigentes dos partidos. E o que eu acho é que as pessoas provavelmente confundem duas coisas, e é fácil confundir essas discussões nesta matéria, e o próprio André, que ele chama? André Ventura. O próprio André Ventura confunde-as à grande, que é, uma coisa é falar da questão da criminalidade, por exemplo, e falar se há ou não problemas de criminalidade relacionados com os ciganos, etc. E há uma dimensão empírica que nos diz que sim, que nos permite discutir isso. Outra coisa é a maneira como ele como ele faz um discurso do género: os ciganos são isto. E isso é profundamente absurdo, e isso é necessariamente racista, porque uma coisa de detectar-se que há problemas numa determinada comunidade, seja étnica, regional, ou seja o que for, é simplesmente lidar com a realidade dos factos. Sugerir que as pessoas, por pertencerem a uma determinada comunidade, são suspeitas, são desonestas, são vigaristas, etc., isso alimenta, evidentemente, uma conflitualidade entre as pessoas que só pode ter efeitos negativos, e que tem efeitos negativos em todo o lado. Agora, há mundos diferentes. Nós comentamos aqui, e comentámos aqui desde o princípio que ele fez estas declarações, e criticando. E eu, de facto, não conheço muitas pessoas que não criticam estas declarações. Mas nestes casos, como noutros casos, o nosso mundo tende a ser uma bolha. Isto é, a diferença entre a opinião pública e a opinião publicada. A opinião publicada não tende a revelar, e todos nós ouvimos conversas, de café e de transportes públicos, e essa conversa não é uma conversa propriamente da tolerância entre as comunidades. Agora, isto até agora nunca passou da conversa de café, e também nunca passou até agora da sondagem. Se passar essa fronteira na questão eleitoral, porque o PSD ficou muito longe da CDU da última vez, não é preciso ganhar, basta ser renhido para percebermos que houve aqui um balão de ensaio que pode ter consequências em Portugal. Até porque é feito de forma muito calculada. Totalmente calculada. Que é uma coisa mais assustadora ali. Morte, tudo. É que o André Ventura está a fazer aquilo de forma muito calculada. Aquilo não é... É tudo pensadinho. Ele deve ter lá numa folhinha. Eu queria só dizer que há uma razão para isto não ter passado nunca da conversa de café. É porque, de facto, os principais problemas de Portugal, os ciganos são alheios a eles. Quer dizer, por exemplo... Achas que a Troika não teve a ver? O Conselho de Administração do BPN... Era muito raro um deles ter uma camisa preta. Imagina, por exemplo, o Oliveira e Costa estava lá e tal, de manhã fazia lá umas coisas, não vou qualificar que coisas, até por razões, era o que faltava eu ser o único a ir para a cadeia neste caso. E depois ao almoço ia vender umas t-shirts de contrafação chamadas Abibas. Não ia. De facto, os ciganos estão ausentes dos grandes problemas do Achas que há um Portugal. déficit de ciganos nos conselhos de administração? Exatamente, acho que não são responsáveis pelas nossas chatices. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara xenófobozinho. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se sente
acessado com acesso reservado ou à vontade do freguês? Com acesso claro, pelo menos. Isto tem a ver com uma sentença do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é já um recurso de uma decisão anterior por causa de um engenheiro romeno que usava, na empresa em que trabalhava, penso que era um Messenger, enfim, era um sistema desse género para contactos com os clientes e também contactava pessoas da sua família, suponho que era um irmão e a namorada, segundo li nos jornais. E a empresa disse-lhe que ele não podia usar esse serviço para contactar, para contactos privados, que não fossem de trabalho. E ele disse, não, mas eu só uso isto para trabalho. E eles mostraram-lhe uma impressão de várias páginas das mensagens dele. Portanto, liam as mensagens que ele mandava. E portanto, isto houve uma decisão judicial que não lhe foi favorável e agora houve um recurso para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que teve uma decisão favorável a esse empregador, fazendo ali uma espécie de uma distinção muito, muito importante. Que há ali um aspecto salomónico, não é? Não é salomónico. As empresas têm de avisar previamente o empregado de que as mensagens do empregado estão sujeitas a escrutínio por parte da empresa. Mas eu não acho que seja salomónico. Eu acho que é sensato no sentido em que o que acontece é as empresas podem legitimamente dizer não usam o mail da empresa para contactos pessoais. Pode-se discutir se isso é um pedido excessivo ou não, mas se as regras forem claras, outra coisa é monitorizar sem pré-aviso mensagens de uma pessoa, incluindo as suas mensagens privadas, que foi o que aconteceu. Ele ficou surpreendido, evidentemente mentiu, claro, mas depois ficou surpreendido que tinha ali a impressão de todas as suas conversas, que tanto quanto eu sei eram conversas banais. O que diz o Tribunal é que há alguns casos limite que têm que ser salvaguardados. Evidentemente que há questões de segurança informática, por exemplo, ou de cometer, por exemplo, crimes através do meio da empresa, não é? Portanto, há limites em que a empresa pode dizer não se usa estes meios da empresa para fazer certos atos, incluindo inócuos, mas sobretudo problemáticos, ilegais, de segurança, etc. Outra coisa é não avisar uma pessoa que as suas mensagens estão a ser lidas, porque esse é claro, já há muitos casos destes pequeninos em empresas aqui e ali, e este começa a ser um caminho. Eu já fico assustado quando de repente numa coisa que não tem essa gravidade, de repente aparecem assim uns pop-ups de livros, porque eu parece que compro muitos livros online, e de repente aparecem-me assim uns pop-ups de livros para eu comprar. Quando estás noutros sites, não é? Quando não estou nos sites, quando estou noutros sites, exatamente. Não sei se isso tinha uma sugestão qualquer. Não tinha, mas... Refiro-me ao público online, naturalmente. Não, mas aparecem. Já vi o último livro, não sei de quem. E eu digo, mas o que é que é? É o algoritmo a funcionar. Como é que se sabe? Aqui é inócuo, até porque eu vou comprar logo o livro a seguir. Mas há outras coisas que são graves. Esta ideia de que há alguém que diz não vale a pena negar porque está aqui, tem aqui uma pastinha com as suas conversas do último mês e meio. Isto já é num horizonte que já não é o do Estado Democrático. Brevemente, João Miguel Tavares, vê isto como um abuso ou como um direito dos patrões? A decisão tomada pelo parece-me equilibrada. É porque é evidente, quer dizer, até para quem escreve nos jornais e que conhece mais ou menos aquilo que é o tráfego online, coisas tão simples como o tráfego online, a maior parte dele faz quando as pessoas estão no trabalho a ver, quer dizer, e se estiverem em casa, aos fins de semana ou num feriado, o tráfego cai a pique, portanto, esse tipo de, mesmo coisas tão simples como os jornais, são consumidos, blogs, são consumidos pelas pessoas no seu local de trabalho, portanto, é evidente que do lado dos patrões tem que haver uma preocupação acrescida de controlo para a produtividade das pessoas no mundo digital não cair a pica. Agora, é evidente que não se pode andar a espiolhar aquilo que as pessoas andam ali a fazer sem pelo menos um aviso prévio. Portanto, a decisão parece-me bem. Quem é que não gostaria que lhe lesse os e-mails em horário de expediente? Ricardo Araújo Pereira. Carlos, eu não tenho hipótese. O meu patrão lê todos os meus e-mails porque eu sou o patrão de mim próprio. Ou seja, eu tenho uma empresa da qual eu sou funcionário porque até eu tenho... E qual é a opinião do teu patrão sobre ti? Tolera, mas eu sou um profissional tão mau que a única empresa que alguma vez quis assinar um contrato de trabalho comigo foi a minha.
Nunca nenhuma outra disse, você tem aqui, assina lá aqui uma coisa. Não, nunca ninguém. Só eu mesmo. Podes pôr isso, nunca ninguém quis contratar Ricardo Araújo Pereira. Exatamente. Tirando eu próprio. Tirando Ricardo Araújo Pereira. Bom, à altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta não impugnam. Sim, há todos são lembrados daquela personagem do Herman que dizia ninguém explica, e este caso é ninguém impugna porque um candidato do PDR, esse partido que os portugueses também conhecem, o candidato do PDR que se chama... de Marinho Pinto. Do partido de Marinho Pinto, ex-futuro primeiro-ministro pelo PS, segundo José Sócrates, um candidato que eles devem estar com alguma dificuldade em recrutamento e candidatou-se à Câmara Municipal de Viana do Castelo e à Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez. E confrontada com isto, a Comissão Nacional de Eleições, portanto, com o facto de alguém se candidatar a 2 sítios diferentes, a Comissão Nacional de Eleições fez uma decisão que não é bem salomónica, é apenas sonsa, é do género. Ninguém impugnou. Pois se ninguém impugnou, pode-se candidatar onde quiser. O que realmente... Isso fará a jurisprudência? Talvez nas próximas eleições um mesmo candidato pode... Jogar com tripla? Exatamente, isso é bom porque os partidos pequenos podem neste momento concorrer a todos os... sabem que podem concorrer a todo o país. Todos os municípios. Desmultiplicam, se ninguém impugnar. O João Miguel Tavares decreta plano de emergência? Sim, porque houve uma cerimónia dos Sexy 50. Não vamos brincar com isso, porque Ricardo Araújo Pereira já foi considerado um dos homens mais sexys de Portugal nesse tipo de concurso. É Sexy Platina? Não, este homem desapareceu do Sexy Platina. Pois não, porque eu nunca... Nunca entraste no Sexy Platina? Eu já devia estar no Sexy Platina há muito tempo, mas eles punham-me a competir com os miúdos. Claro. E nunca ganhavas. Nunca, claro. Mas estás com experiência no Sexy Platina. Eu devia ter ido para a categoria do Sócrates. O Sócrates ganhou. Sócrates chegou a vencer um Sexy Platina. Estamos a falar daquele famoso concurso do Correio da Manhã. De uma outra questão. Mas na cerimónia de atribuição dos prémios dos Sexy 50, onde Ricardo Araújo Pereira não esteve presente, o Otávio Ribeiro, que hoje em dia é publisher de todos os títulos da Cofina, é diretor do Correio da Manhã TV, mas também da Sábado e tudo isso, teve um discurso que eu achei um pouco estranho e ao mesmo tempo bastante preocupante, que foi pedir ao Estado um plano de emergência para intervir na comunicação social. E eu fiquei surpreendido porque, apesar de toda a Cofina, ainda assim, dentro dos grupos de comunicação social portugueses, é apontado como aquele que está mais equilibrado, que tem as contas mais certas e tudo isso. E é evidente que mau sinal também para a própria Confina, acho eu, porque embora o Otávio Ribeiro tenha colocado aquilo mais na preocupação com a visão e tudo isso, eu acho que ele está mais preocupado provavelmente com a sua casa do que com a casa dos outros. Mas pedir ao Governo um plano de emergência para ajudar a comunicação social, é que não. Quer dizer, no dia em que a comunicação social portuguesa tiver de andar de mão estendida para o Governo, ela deixou de desempenhar o seu papel. A comunicação social não pode estar a receber ajudas do Governo de que forma for. Não pode. Tem que ser... Eu sei que a vida está difícil, mas é preciso arranjar outro tipo de soluções que não passe por agora e bater à porta do António Costa a dizer dá-nos aí uma ajudinha. Até porque o maior problema é que o PS pode querer ajudar. O Ricardo Araújo Pereira decreta Narcos. Narcos, porque esta semana a revista Visão, boa revista, atenção, tinha uma reportagem sobre o caso Sócrates e descrevia todo o percurso do dinheiro, toda aquela engenharia financeira que faz o circuito do dinheiro. E isso, enfim, é muito importante e interessante, mas como é coisas financeiras, é chato. A Sábado completava tudo dando um cheirinho a Narcos, e uso o verbo cheirar com propriedade, porque é um interrogatório em que José Sócrates pede a uma senhora que lhe meta 2 garrafas de vinho num envelope. E como toda a gente que já viu garrafas de vinho e envelopes, o juiz supõe que aquilo seja um código... Garrafas de vinho não eram exatamente garrafas de vinho. Que aquilo seja um código para coca. Nada contra as pessoas fazem com o seu coca dinheiro... não cola, não é? Não, exato. As pessoas fazem com o seu dinheiro o que querem e tal, e nada contra. O problema é que ele diz que o dinheiro não é dele. E talvez isso se torne, no caso, um pouco mais complexo. Muito bem. Então está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.